E Alex, agora deu certo. Aí mesmo. Vamos botar o Alex na conversa. Ô Alex, Opa, agora sim. agora deu certo, tudo bem? Tudo. E Que você? tudo certo. Estamos aí confinados, né? É, você está em Curitiba. Tô em Curitiba. Você está num bunker de livros? Oi? Você está num bunker de livros? Ah, é verdade. Aqui é o lugar onde eu me escondo aqui. É. E você tá bem? Tudo bem, tudo bem. Ah, que bom. A gente só tá, a gente pode esperar um minutinho só para que o pessoal vai entrando na sala. Daí Claro. a gente vai conversando. Mas me diga uma coisa, você é ucraniano, Eu sou de Drohobych. né? Drohobych é uma pequena cidade que era polonesa e depois da Segunda Guerra Mundial passou para a União Soviética. Aham, E na minha cidade nasceu um escritor chamado Bruno Schulz. uhum, Esse escritor é pouco conhecido, mas quem conhece a obra dele compara-o com Kafka. uhum, E ele foi assassinado no campo de concentração. Na minha cidade teve um campo de concentração nazista. Ele foi aham. assassinado aos 50 anos. Está sendo editado agora no Brasil a obra dele, Bruno Aham. Schultz. Eu confundi com o Ingo Schultz. O Ingo Schultz é alemão, né? É outro escritor, né? Mas acho que ele está Não, vivo ainda. E, vo- Bruno e você. Schultz. E Bruno Schultz, vou procurar. E você veio para o Brasil com que idade? 9 anos, Com 9 anos. Aham, 1958. aham. Eu, Mas eu, você eu ainda cheguei, fala o ucraniano? nada, Nada? nada, sou péssimo para a língua. Ah, é? Fui morar na Polônia e não queria aprender polonês. Aham. Aí vim para cá, aprendi português, esqueci o russo, completamente. Aham. Coisas da vida, né? É. Mas então, Alex, você tem uma. Você é jornalista, né? Como profissão, como formação, você tem toda uma carreira jornalística, na reportagem, tem outros livros, né? E aqui Tem. no livro, A Última Batalha de Napoleão, você foi para o texto dramático, mas sem perder aquela verve jornalística, documental, né? Tanto que você chama de teatro jornal. Acho que daria para a gente começar por aí, né? Para você definindo o que é. Eu sei que parece-me autoexplicativo, É. mas queria que você falasse um pouquinho sobre o teatro jornal e por que a questão do Waterloo, 1815, te interessou tanto para você dedicar um livro todo a isso. Não, é o seguinte, Daniel, é que eu gosto de jornal desde 15 anos, 16 anos e tal. Eu adoro jornal. Uhum, Eu, com essa idade, foi fundado em São Paulo um jornal que era a Última Hora Dominical. Não era mais a Última Hora do Samuel Weiner. Era a Última Hora que saía aos domingos e foi o primeiro jornal colorido do Brasil. uhum, E o editor era o Alberto Helena Júnior. Eu ia às bancas no sábado à noite para esperar o jornal chegar, de tão louco que era, eu ficava na banca esperando, sabe, a hora do jornal chegar. é, Chegou a última hora dominical e tal. Aí depois eu escrevi minha primeira matéria profissional nesse jornal, uhum, na última hora dominical. Então eu adoro jornal, sempre adorei jornal. E eu leio muito, eu consulto muito a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional tem uma coleção dos jornais brasileiros desde o século XVIII, 1700 e tanto, e etc. E tudo muito bem conservado, claro, não são tão bem conservados, mas a maioria, e são documentos. Eu gosto de ler a história do Brasil pelos jornais, uhum. mais até do que pelos livros, sabe? Pelos anúncios, por todo o contexto cultural do momento e tudo. E foi uma dessas ocasiões que eu estava de madrugada,
à toa, lendo jornais, sabe? Aí de repente eu falei, bom, deixa eu ver o que saiu em 1815. Entendeu? Eu chutei o número, 1815, vamos ver o que saiu. Aí de repente comecei a ver Waterloo, Napoleão, a batalha, não sei o quê, aí o Lorde e tal, e os jornais naquela época, curioso, Daniel. Bom, não é curioso, claro. O único meio de informação era o jornal. Não tinha, né, outro meio de comunicação, de informação. Então, os jornais eram muito detalhados. E quem escreveu o jornal eram escritores. Uhum. Não é hoje qualquer um escreve jornal, você entendeu? Os caras escreveram muito bem, né? Daí eu comecei a ver, comecei a ler esses jornais de 1915 e eu vi que tinha ali a história toda de Waterloo. Uhum. Você entendeu? Eu fui vendo vários títulos e tal. E aí a maneira de eu montar isso é que eu falei, bom, vou escrever uma peça, e não é peça, não é para ser encenada, é uma peça para ser lida. Que é outra coisa que é da minha juventude, eu lia muita peça de teatro, muito peça de teatro. No colégio, o colégio de aplicação, tinha aula de teatro. E meu professor de dramaturgia era o Chico de Assis, e a professora de interpretação era a Maria Alice Vergueiro. Isso eu tinha 15 anos, 16 anos, né? Então eu comprava todas as peças de teatro, sabe? Eu lia para ler, eu adorava toda a minha biblioteca, metade é peça de teatro. Uhum. Então eu resolvi contar a história de Waterloo, que é uma história maravilhosa, a história depois de Waterloo. Quer dizer, os jornais traziam a descrição da batalha, você entendeu? Os generais contando a batalha, mas com todos. E aí fomos pelo flanco tal, e usamos tal armamento, é uma coisa fantástica. Uhum. E a outra coisa que eu adoro é história, né? História. Então eu reuni essas coisas, comecei a pesquisar, reunir, a modificar algumas coisas, e Aham. aí cheguei a esse livro, né? Que a Contra Editorial teve a coragem de editar em pleno drama da pandemia, né? Sim. Quantas editoras têm a coragem de tomar uma decisão como essa, lançar um livro com essas dificuldades todas que estamos vivendo, mas ao mesmo tempo é um momento que precisamos muito de cultura, né? É. O livro é o grande companheiro desse momento da pandemia, o melhor companheiro que tem é o livro, porque a vantagem do livro é que se você não gosta, você para de ler e abandona. Você não precisa brigar com o livro, né? Como com É. as pessoas, você em silêncio É. fecha o livro, né? Dá para Troca de alguém ou livro, abandona. troca a hora que quer, né? Não tem problema. E a hora que você quiser conversar com Jesus, não precisa pedir desculpas, né? Você É vai, verdade. pega de novo. Mas essa questão que você comentou, né, de essa tua pesquisa histórica e tal, e isso pode se notar no seu texto ali na peça. Né? Quando eu li o original, eu e o Raul lemos o original, né? É, é impressionante os dados, né? E assim, é um tema espinhoso, né? Essa questão toda, principalmente para o pobre do Napoleão, né? Mas levando em consideração o final que ele teve, mas em momento algum o texto é enfadonho, né? É um texto muito ágil ali, né? Você coloca vários personagens, tem ali o repórter inglês, o repórter belga, tem o arauto, né? E isso dá uma agilidade para o texto, né? É. E você sabe, Daniel, eu tô acabando de escrever um outro texto baseado em jornal também. Hum. Baseado em jornal. E esse, eu estou escrevendo todo em forma de notícias de jornal. Aham. A maioria verdadeiras e algumas fictícias. Ah, que bacana. Eu faço uma mescla de notícias verdadeiras, que é uma história incrível também, pouco conhecida, do falanstério do Saí, de Santa Catarina, Uhum. 1842.
foi uma experiência de uma comunidade socialista no Brasil. Aham. É uma sociedade que era baseada nos princípios do Charles Fourier. Era uma colônia industrial e uma colônia povoada por operários franceses altamente especializados, não era qualquer imigrante. Eram artesãos que sabiam construir máquinas. E eles construíram, nesse Falanstere, a primeira máquina a vapor do Brasil, que era uma serraria, em 1843. E naquela época, veja só que coisa maluca, tinha mais de 100 jornais, só no Rio de Janeiro. Você vai na Biblioteca Nacional, Hemeroteca, nessa década, assim, 1830, 1940, tem 160 jornais só no Rio. É muita Eram coisa. jornais. Era assim: o tipógrafo e o redator, entendeu? Acabou, é o Aham. jornal, 4 páginas e tal. E fazia jornal para qualquer coisa, fazia jornal para falar mal de alguém. Se eles queriam falar mal de alguém, fundava um jornal de 4 páginas. E toda edição você falava mal, você espinafrava o cara, entendeu? Aham. Ou então o contrário também. Aí, claro, tinha jornais a favor da monarquia, a favor de Dom Pedro, quando Dom Pedro, que na época Dom Pedro tinha 15 anos de idade. E o governo brasileiro financiou essa colônia industrial. Ela existiu, foi financiada e tal, depois encontrou problemas e tudo. E os nomes dos jornais eram muito engraçados. Era assim, o Anônimo, a Urtiga, o Filho do Brasil, o Grátis, o Anti-Charlatão. Se os nomes mais esquisitos eles davam para jornal, entendeu? E mesmo Aham. jornais com nomes engraçados, mas eram jornais muito críticos, de oposição e tal, e contestavam. E um jornal brigava com o outro, esculachava com o outro, dizia que não, esse jornal é corrupto. E você olha assim, é o mesmo papo de hoje, sabe? Ah, Aham. esse governo é muito corrupto e tal, a roubalheira que tem ali. Impressionante. 1840, você parece que é hoje. Tem lá o corrupto mor, sabe? Aham. Então esses jornais, essa primeira metade do século XIX, eles já estavam super avançados para muita coisa que a gente está vendo hoje, né? Essa algumas questões relacionadas enfim, a disputa ideológica mesmo, né? Ali, quer dizer, não era bem uma disputa ideológica, mas era o seguinte: era a monarquia parlamentarista, né? Uhum. Então tinha deputado e tal. Claro, tinha os conservadores e os liberais, né? Mas aí a encrenca ali era o seguinte: quem apoiava mais a monarquia, quem apoiava menos e quem roubava, entendeu? Porque as acusações de roubo de dinheiro público, bom, desde Dom João, né? Dom João, quando, quando foi embora aqui, levou até o último centavo do Banco do Brasil, né? Isso está documentado Sim. nos livros e etc., né? Então, Uhum. era uma disputa. E a outra coisa chocante, Daniel, é que aí não são os pequenos jornais, porque tinha os pequenos jornais, tinha os grandes. Uhum. Tinha os grandes diários, o Jornal do Brasil já existia. Existia o Globo, sabe? Mas não era o Globo dos Marinhos, chamava o Globo e tal, mas de 4 páginas, e era socialista, inclusive, o Globo naquela época. Mas tinha os jornalões. E esses jornalões, você olha a página de classificados, 90% é compra e venda de escravos. Uhum. 90%, é uma loucura. E o texto é assim: vende-se menina pretinha de 7 anos, bonitinha, entendeu? Bonita peça. É nesses termos que eles vendiam escravos. E tinha escritório que alugava escravos como carro. E anunciava no meio de objetos. Ali tinha
compra uma carroça, compra um escravo, tudo junto, é uma coisa chocante. Como se fosse objeto mesmo, né? É objeto, e assim, bonita peça, dando assim as qualidades, sabe? Moça muito bem comportada, discreta, humilde, muito humilde, não sei o quê. É uma coisa chocante, isso é 1840. E, Aham. e, somente nesse lugar que eu te falei, a escravidão era proibida. Um dos um dos artigos, uma das cláusulas, porque teve contrato, tudo, com o governo. Então, nessa colônia, ninguém podia ser nem patrão, nem empregado, nem ninguém podia ser escravo, nem ter escravo. O único lugar do Brasil onde a escravidão era proibida, em 1842. Veja só o que foi essa colônia. Durou pouco, mas foi uma experiência incrível. Aham. Mas aí, Alex, você sai da Ucrânia, então, quando você chega no Brasil, você vai trabalhar em jornal meio que direto, né? Não, mas é antes ainda. É uma coisa maluca, Daniel, o que é a nossa vida, né? Você vê, eu cheguei aqui sem saber uma palavra de português, Uhum. evidentemente, né? Aí me colocaram numa escola para aprender o português. E eu, logo que eu aprendi português, comecei a escrever poesias. E as primeiras poesias eram assim, letras de música, sabe? Aham. Bolero, samba canção, que era o que tocava na época. Então, aí com 12 anos, eu escrevi para uma revista chamada Diversões Juvenis, que tinha uma seção, entreviste o seu ídolo. Então Uhum. você mandava uma cartinha, quero entrevistar meu ídolo é tal. Aí eu escolhi o Arrelia. O Arrelia era um palhaço, era o maior sucesso da televisão, era o Circo do Arrelia, em São Paulo. E eu mandei a cartinha e fui escolhido para entrevistar o Arrelia. Então eu fiz minha primeira entrevista com 12 anos de idade. E outro dia, faz uns 2, 3 anos, mandaram para mim o facsímile, porque eu não tinha guardado essa Olha. revista. E Aham. mandaram para mim o facsímile. E eu tô lá, pichotinho, abraçando a Reni e tal, e fazendo aquelas perguntas. Acho que foi eles que fizeram as perguntas, sabe? Aquelas perguntas Aham. chavão. Qual é o Sim. seu prato predileto? Aquelas baboseiras e tal. Então, eu com 12 anos fiz minha Aham. primeira entrevista, você entendeu? Aí Aham. com 16, quando eu te falei daquele jornal que eu adorava, né, Última Hora Dominical, o que aconteceu com 16 anos? Eu entrei num colégio que era muito avançado, era um colégio de aplicação. Não sei se você ouviu falar. Ah, você está no Paraná. Então, Aham. esse colégio era um colégio experimental, sabe? Então, os professores davam aula de modo diferente, é, os alunos eram muito livres, você entendeu? Não tinha aquela coisa assim, era todo mundo muito livre. As meninas ficavam grávidas, sabe? Iam lá para a direção para conversar, etc. Como é que vai ser, não sei o quê. Mas era assim, Em São a gente Paulo? era meio adulto e tal, e os professores davam aula de outra maneira. Por exemplo, o professor de geografia. No começo do ano, ele dividia a aula em grupos, dividia a classe em grupos. Cada grupo, ele dava um tema para cada grupo, para o ano, tá certo? Aí cada grupo estudava esse tema e dava aula para os outros grupos. Uhum. Então ele não dava aula, os alunos é que davam aula para os outros alunos, e assim ia e debatia, quer dizer, era tudo debate e tal, era uma coisa maravilhosa, né? Autonomia. Ah, total, né? Era muito, muito legal, muito. E daí saíram o Pércio Arida estudou ali, foi ministro, a Zélia Sim. Cardoso de Mello também é da mesma da nossa escola. Saiu muita gente ali que está nos altos cargos por aí afora, né? Aham. Mas aí aconteceu o seguinte, um amigo meu, o meu melhor amigo e tal, a namorada dele ficou grávida. E ficou grávida naquela época
A gente tinha 16 anos. Você não ia contar para o seu pai, olha, a minha namorada está esperando um filho, né? Tinha que abortar, não tinha o que fazer, entendeu? Uhum. E para abortar tinha que ter dinheiro. E aí eu falei para ele, falei, olha, eu conheço um jornal que paga para fazer matéria. A gente pode fazer uma matéria nesse jornal para ganhar para o aborto e tal. Aí ele concordou, só que eu que fui fazer a matéria. Ele não foi. Eu, sem conhecer ninguém, bati na porta lá da última hora dominical. Uhum. Aí o porteiro, eu com 16 anos. Aí o porteiro, era ali na Barão de Limeira, do lado da Folha. O porteiro disse para mim, você quer falar com quem? Aí eu falei, quero falar com o chefe. Eu com 16 anos. Quero falar com o chefe. Aí ele falou, vai lá dentro, aquele ali, ó. É aquele que está lá no fundo, vai lá falar com ele. Sem pedir documento, crachá, entendeu? Não dá para entender hoje, se você contar essa história hoje. Hoje Eu quero falar com impensável, o né? chefe. Eu tenho 16 anos. Hoje, você vai entrar num jornal aí de Curitiba, vai dizer, com 16 eu quero falar com o chefe. O cara vai dizer, meu filho, vai comer feijão e tal, né? Não é assim? É, O cara falou, não, vai lá falar com o chefe. E o chefe era realmente o chefe. é o Era o chefe. Alberto Helena Júnior. Era o Uhum. Alberto Helena. Que faz crônica Você esportiva também, né? sim, Uhum. sim. Mas ele era muito famoso na época, porque tinha saído uma matéria no Cruzeiro, 3 jornalistas tinham tomado LSD para experimentar. E Uhum. ele foi um deles, e contou a Mas, experiência no Cruzeiro. Então ele era muito famoso, entendeu? né? Tinha feito uma viagem de ácido. Ficou Aí famoso eu pela cheguei viagem de lá, ácido. né? Ficou Eu famoso pela cheguei viagem de lá, ácido. é, eu chego lá, o cara me atendeu, veja só, o cara era o editor-chefe do jornal. Editor-chefe do jornal, o chefão. Ele falou: o que que você quer? Eu falei: quero escrever no seu jornal. Sim, mas você já escreveu algum jornal? Não, nunca escrevi, mas eu gosto do seu jornal, quero escrever no seu jornal e eu sou bom em redação. Uhum. Falei para ele: tiro notas boas em redação, sei escrever. Falei pro cara. Aí o cara me deu a matéria, veja só que loucura. É. O cara me deu a matéria, meu. E você O lembra cara qual falou: era? vou te dar uma pauta, vou te dar uma pauta. Qual é a pauta? Os problemas com os telefones. Uhum. Eu quero uma matéria sobre. Porque, claro, naquela época não tinha telefone celular, mas o telefone já era problema, né? Uhum. Aí o cara me deu uma pauta. Vai lá fazer a matéria e tal. Aí eu fui. Ah, fui lá no Telefônica, na 7 de abril, fiquei lá anotando, conversando, caralho, caralho. Aí voltei com a matéria. Pá, o cara leu, falou: ó, falta uma coisa, falta você falar com uma telefonista. Aí a matéria vai ficar legal. Aí eu voltei e tal, falei com a telefonista. E ele publicou a matéria, deu uma página inteira. Eu tinha Uhum. 16 anos. Foi meu primeiro trabalho profissional e para pagar o aborto da namorada do meu amigo. Uhum. Aí depois o E, cara me e, deu te- outra matéria até. uhum. E Fiz, assim foi. fiz 2 matérias nesse jornal. Uhum. Que começo interessante, né? E um menino, né? Já, já colocaram você numa fogueira já para com pauta e tudo mais, e foi. É, É. era Uhum. outra época, era outra época. Você imagina que petulância minha, eu sei escrever. Pode me. Imagina, eu não tinha a menor. Eu lia jornal, mas não tinha ideia de como se escrevia no jornal, né? Eu só lia jornal. Aí eu falei pro cara, Uhum. não, eu sei escrever, quer dizer, veja só, eu 16 anos, não sei, eu não sei se eu faria isso hoje, né? Hoje você vai entrar no
sem conhecer ninguém, geralmente você no jornal você conhece alguém, né? Você tem um Sim. amigo, você tem um parente, você tem alguém. É. Eu não tinha ninguém, não sabia de nada, eu só tinha um endereço. Aham. Mas eu era assim, eu frequentava, sabe onde eu ia? Eu, É. eu ia no programa Silvio Santos, na Rádio Nacional, no Uhum. auditório. Eu assistia o programa, entendeu? Ele tinha programa de rádio. É. E eu ia lá assistir o programa de rádio do Silvio Santos. Uhum. Eu ia na TV Celso, ao meio-dia, assistir lá o show do meio-dia. E isso um pouquinho antes dessa fase do jornal. É um moleque, 15 anos, 14 anos, sei lá, 13 anos. Aham. Eu perambulava, eu não sei, me atraía olha só, outra coisa que me aconteceu. Tinha um programa de rádio lá, como tinha aquela revista, programa de rádio de música, mande sua seleção musical, Rádio Bandeirantes. Enzo de Almeida Passos era o apresentador. Aí eu mandei a seleção musical, você entendeu? Me metia nessas coisas. Aí me chamaram também. Aí eu escolhi uma música do Rei Charles, não escolhi nenhuma música de criança, eu tinha 11 anos, sei lá. Aí eu escolhi música do Rei Charles, Stella by Starlight, Uhum. escolhi a música cantada pelo Agostinho dos Santos, não sei se você conhece, chegou a conhecer Agostinho dos Santos. Aham. Aí o cara pergunta, aí você tinha que ir lá no programa para explicar por que você escolheu aquelas músicas, entendeu? Aí o cara Aham. perguntava, pô, mas você escolheu essas músicas de adulto, pô, você é um moleque, por que você escolheu esse Rei Charles aí? E eu explicava, meu, não sei por que eu me atraía essas coisas. 11 anos, porra, por que que, né? É. Coisas da vida. É, eu me metia E nessas coisas, entendeu? aí você, Aí, você, aí, você... uma outra, aí sim, aí quando eu comecei mesmo assim, trabalhar direto, eu fui em Cana, né? Fui em Cana, em 73, na Semana da Pátria de 73, do ICOD, né? Uhum. Foram em casa, me sequestraram, caralho e tal. Fiquei lá 45 dias. E todo dia eu escrevia uma poesia. Quer dizer, escrevia não, eu memorizava uma poesia. Não tinha como escrever, né? Eu fiquei 45 dias e saí de lá com 45 poesias na cabeça. Uhum. Tudo de memória. Teve tortura física? Não, não, comigo não, porque é o seguinte, eu não conhecia ninguém, eu fui preso por engano. Uhum. Eu não era de nenhum grupo. Conclusão, me mostraram lá para todo mundo, ninguém me conhecia. Quer dizer, eu não era de grupo nenhum e não tinha informação para dar para os caras. Então não tinha por que me torturar. Mas o cara o meu companheiro de cela era torturado dia sim, dia não. Uhum. Eu vi o cara torturado do meu lado, né? E eu fazia poesia e falava para ele, aí repetia para não esquecer a poesia e tal, né? Uhum. Daí, quando eu saí, fiz um livrinho com as minhas poesias, né? E montei um espetáculo no teatro com minhas poesias, um recital. Aluguei um teatro. Eu era estudante, entendeu? Eu não sei como. Não sei como. Não foi meu pai, nem meu pai nunca foi rico. Aham. Mas eu olhando hoje para o passado, eu aluguei o Teatro de Arena. O Teatro de Arena é o teatro onde montou a Arena Conta Zumbi, era o Jean Francisco Guarnieri, era Augusto Boal. Era um puta de um teatro. Tá oprimido? Eu aluguei o teatro de Arena 3 segundas-feiras, não sei com que dinheiro, não sei com que dinheiro, não sei quanto custou.
E foram 3 noites de muito sucesso, as 3 noites lotaram. É, Claro, é um teatro pequeno, é um teatro de 100 lugares, mas o fato é que lotou e tal, né? é. E quando eu fui fazer a promoção do espetáculo, é claro que eu não podia procurar nenhum jornal, né? Para apresentar Poesias da Tortura, vou no Estadão dizer que vai ter o espetáculo. Daí um amigo meu colega da ECA, eu estudava na Escola de Comunicações e Artes, né? Ele falou assim, eu conheço jornalistas amigos meus, eles têm um jornal que eles podem publicar essa matéria. E me levou, então, para esse jornal. Era um jornal chamado Ex, não sei se você ouviu falar. Quem fundou esse jornal foram os caras que fundaram a Realidade. Era Uhum. o Narciso Calilho, Paulo Patarra, Milton Almeida Filho, Milton Severino da Silva, os caras que eram os top, né? Tinham fundado a Realidade, que foi o maior sucesso da imprensa e etc. Daí eu fui lá fazer, para divulgar o espetáculo. Aí chego lá, eu conhecia o diretor lá, o Hamiltinho, porque eu tinha participado de um filme com ele, no qual eu tinha brigado com ele, tinha mandado ele a merda, mas deu tudo certo. Aí quando eu cheguei lá na redação desse jornal, o cara falou: escreve aí o teu negócio, o que você quer divulgar, teu espetáculo? Então pega uma máquina de escrever e escreve, né? Uhum. Daí eu escrevi. Daí o cara falou assim: vem trabalhar aqui, você vai ganhar tanto, amanhã você começa. E aí foi. Não, coisas malucas, porque isso é em plena ditadura, você imagina, em plena ditadura, um jornal independente, e assim, o cara convida, não, amanhã você começa, senta aqui, vamos trabalhar junto e tal, você vai ganhar tanto. E eu me lembro que o salário deles, que eram os fundadores, os Bambambam, era 1.600, sei lá o que que era, se era cruzeiro não, o que que era. Uhum. E o meu era 1.100. Eu que nunca tinha trabalhado, sabe? Aí já virei editor de cara. Não, você vai ser editor. Não, você vai fazer os títulos, você vai fazer entrevistas, você vai fazer não sei o quê. Que responsa, hein? Então, eu comecei com esses caras, que eram os, né, imagina, Uhum. os caras que, pô, realidade e tal, dava até medo, né, e E foi. aí fui indo, né, com esses Aham, caras aí. sim. Mas aí, Alex, você vem até o. Agora só voltando um pouquinho ao livro, né? Então tem aí a última batalha de Napoleão. Uma pergunta, uma pequena provocação aí para você. Você falou que ela foi um texto escrito, uma peça que foi escrita não necessariamente para ser encenada, né? Tanto que em uma das, acho que na primeira rubrica ali, se diz, palco vazio e tal, né? Por que não partir para a reportagem? Não, sabe o que é? Não sei o que me deu, é que eu vi ali muito diálogo, né, muito monólogo, sabe? E aí na reportagem isso ia se perder, né? Eu queria conservar aquele clima Uhum, dos jornais, sabe? O clima dos jornais era muito esse, eram os discursos dos generais, né? Agora que entramos na França, etc, etc. O Napoleão falando para as suas tropas, o Napoleão no navio conversando, era tudo muito dialogado. Por aham, isso que eu vi ali elementos mais de teatro do que de reportagem, não é? Porque a própria forma com que as notícias vinham, era esse formato, era tudo dialogado, era tudo depoimento desse, depoimento daquele, e o que aconteceu ali, né? uhum, Então, agora, é claro que quem quiser encenar pode encenar, só que eu não sei, eu gosto mais de ler, porque ali tem muito detalhe, então
tem o detalhe da batalha, e aquilo falado, eu não sei qual seria a repercussão, mas aquilo lido me parece interessante, porque você vai parando, vai lendo um pouco, vai voltando, que você, né? Sim. O... Uma das partes mais interessantes que eu acho aquela questão quando o Napoleão vai pedir asilo para Rainha Vitória, né? É uma Ele quer se inversão, encontrar com a Rainha Vitória, né? exatamente. Fala um pouquinho dessa parte pra gente aí. Então, ali o que o Napoleão esperava era ser acolhido pelos ingleses, imagina, né? Ele estava ali Ironia, em né? guerra, né? Perdeu, É, ele perdeu Waterloo, mas ele falou, bom, eu quero ser hóspede dos ingleses agora que eu perdi tudo, porque ele estava naquela situação, que ele não podia nem voltar para a França, né? Porque, claro, ele tinha usurpado o trono do Luís XVIII, né? Ele não podia mais voltar para a França, ele não tinha para onde ir, né? uhum, E os ingleses colocaram Napoleão no navio, quer dizer, os ingleses podiam fazer o que quisessem com Napoleão, podiam ter executado Napoleão, sim. podiam ter executado. Mas não, já colocaram no navio, e ele no navio, ele não se conformava em ir para o exílio, para Santa Helena. Ele não se conformava, ele disse, não, eu quero o encontro com a Rainha Vitória. E ali os interlocutores dizem, não, é impossível, não é possível. Não, mas eh, eu quero passar meus últimos dias na Inglaterra, admiro a Inglaterra. Aí os outros, não, mas se o senhor reclamou, o senhor vai para a Rússia. Não, aí Rússia jamais e tal, né? Mas veja só, as condições em que ele estava indo para o exílio não eram assim como. Ele não ia lá na ilha como Robson Crusoe, ficar ali sozinho, fazendo fogueira. Ele ia com cozinheiro, Cozinheiro, com um séquito de empregados e tal, com toda a pompa, né? amigos, De roupa. pompa, entendeu? O cara É, era o Napoleão, né? é, Porque ir para o exílio, mas, claro, né? Tinha os bens dele, eles recolheram, é, tem todo o rol ali dos bens dele, sabe? De tudo que eles levaram, tudo que ele levou para lá, tem as roupas dele. Então, essas descrições da época são muito preciosas, né? São muito sim. preciosas. E o Napoleão, claro, era um cara brilhante, né? Você sabe que um grande admirador do Napoleão era o Fidel. Uhum. O Fidel sabia contar todas as batalhas do Napoleão de cor. Isso me contou uma amiga minha, que foi casada com o embaixador francês em Cuba, e num Natal de 2000, 2001, o Ano Novo, o Fidel passou na embaixada francesa. E ela conta que ele começou a contar as batalhas às 8 da noite, terminou às 7 da manhã do dia seguinte. E não parou de falar. Não foi nem ao banheiro. Caramba. E em Cuba tem o segundo maior museu de Napoleão. O maior está na França, o segundo está em Cuba por causa disso, porque o Fidel era um grande admirador do Napoleão. Uhum. Aham. Deve ter usado as É, táticas na guerrilha. aham. Mas essa questão, Alex, que você comentou, né, desse resgate histórico, você faz esse resgate histórico muito minucioso nas rubricas, ali nos diálogos mesmo, que são vários, né? Mas você também fez um resgate histórico linguístico, né? Isso é muito importante levar em consideração no livro, né? Porque era uma linguagem bonita, né? E é muito parecido, né, com o português de hoje, gozado, porque Sim. depois o português passou por várias transformações, mas nessa época, 1815, se escrevia muito parecido, né? E de uma forma muito erudita, né? Muito bonita. E não só. Você pega os jornais da época, Rui Barbosa escrevia jornal, ele era dono de jornal e editor de jornal. Rui Sim. Barbosa. Então era esse nível.
os textos, sabe? Era lindo, lindo, lindo. Uhum. E você chegou a se aprofundar numa pesquisa linguística, tanto quanto uma pesquisa histórica, para criar os diálogos? Não, é o seguinte, a minha pesquisa se limitou aos jornais, né? Uhum. Eu li durante, não sei, porque esse livro eu levei anos para escrever, né? Foram mais de 5 anos e toda a minha pesquisa se baseou nos jornais. Uhum. Tudo que eu fiz foi a partir dos jornais. Aham. Eu ia te perguntar, você já respondeu, né? Eu ia perguntar foi quanto tempo de gestação? Foram 5 anos, então, do livro, mais Foi, ou menos. foi, 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 foi. Aham. Foi muito tempo. Aham. É, no começo da peça, você usa como epígrafe uma das frases que são atribuídas ao Napoleão, né? É. Que foi uma criação da imprensa, ou não? Não, essa frase está lá nos jornais. Tá documentado, né? Sim, 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 sim. Todas as frases, aliás, que estão na peça estão nos jornais. Então, é o que o jornal registrou. Uhum. Então, não é nada atribuído, é a frase dele mesmo, né? Todas as frases dele Aham. são dele. Você está querendo dizer aquela, né? Quem deseja a paz deve preparar-se para a guerra. Exato, é. Essa. Aham. Que é uma frase icônica, né, do Napoleão, né? É É. uma frase icônica que está lá nos jornais, com a frase do Napoleão, sim. Uhum. Com Aham. data e tudo, aquela coisa. Como a gente vê a declaração do Bolsonaro, tinha a declaração do Napoleão. Napoleão hoje falou o seguinte: no discurso às tropas, ele declarou e tal. Era assim. Lord Aham. Wellington e tal. Uhum. Eram outros personagens, né? Aham, Já sim. tivemos grandes personagens. Hoje estamos vivendo uma outra época, né? A esbórnia, né? A Ah, época sim. fuleira, né? Grandes fuleiros. Então... É. Mas vai passar, né? Esperemos. Ah, vai passar logo. Mais 2 anos passa logo. Quanto mais velho você fica, mais o tempo passa rapidamente. Então, ó, você É, vê, 2 anos já passaram. Quase, sim. né? Daqui a pouco já é dezembro. Esse ano nem conta mais, né? Ah, sim. Aí, no máximo mais 2 anos, porque ele se reeleger eu acho muito difícil, né? Nem que É. dure mais 2 anos, mas de 2 anos não passa, né? Eu acho que, Uhum. felizmente, essa ameaça de reeleição, acho que não existe Tomara. mais, porque a Tomara. vida dele complicou muito, né? Complicou bastante no último mês, então nem se fala, né? Mas Pois enfim. é, É. Mas Alex, o Instagram ele dá uma hora, corta a nossa conversa, então aproveitar para mais uma vez fazer a propaganda do livro. O livro está disponível no site da Cotter, tá com preço promocional ali, R$ 37,90. Visitem, compre o livro do Alex Solnick. Falei certo seu nome, Alex? Solnick? certíssimo, Né? certíssimo. Ah, então tá bom. Solnick é quem trabalha em Salina, Ah, é? Ah, não sabia? Uhum. salineiro, em Uhum. polonês. Solnik, sol é sal. Ah, a minha família também é polonesa, né? Oziek. Né? É, Pois é. é. Então temos alguma origem comum aí, provavelmente, né? Temos sim. A minha cidade é Polônia. Eu, na verdade, sou polonês. Aqui, por uma Uhum. questão da guerra, geograficamente foi anexado, mas Ah, qual que é a até cidade mesmo? Drohobych. Ah, tá. A dos Fronteira. meus bisavós era Danzig, né? Depois virou. Como é que é? Depois da guerra? Agora não lembro. Gdansk, né? Gdansk. Estado do Porto, do Lech Walesa, né? Claro, claro. O Aham. Lula polonês. Isso, Foi o exatamente. primeiro Lula. Foi É, Lech Walesa. isso. Mas, Alex, foi um prazer falar com você. Não dá para falar que foi pessoalmente, mas pelo menos a gente está se vendo, está ao vivo, né? Muito, muito legal o papo aqui, saber um pouquinho mais da sua história no jornal, história do livro, né, que a gente está lançando. E valeu pelo tempo aí que você Legal. disponibilizou. Foi Legal. bacana. Legal, Daniel. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado à editora Cotter. A editora Cotter merece todos os parabéns.
edição belíssima do Última Batalha de Napoleão. Nesses tempos, o livro é o melhor companheiro que nós temos. Sim. É o melhor passatempo porque são vidas que você vive de novo, que você revive. Se você, eu sempre que eu releio essa história do Napoleão, eu volto àquela época e você começa a imaginar cenas, começa a imaginar coisas, e aí é que você consegue ver todas as dimensões da vida, né? Toda a dimensão histórica, e é isso que leva a gente para frente, né, Isso. Daniel? Ah, sem dúvida. É o passado que impulsiona a gente para ir sempre adiante. Viu? Um grande abraço Um abraço para a forte. turma, para toda a equipe da Cota Editorial, em seu nome. Estenda um grande abraço para todos. Muito obrigado. E sempre que você estiver disposto a conversar, pode me chamar e vamos conversar de novo. Com Muito certeza, obrigado, Alex. Daniel. Obrigado, um prazer. Boa noite. Tchau. Tchau. Pessoal, obrigado. Boa noite a todos e todas. Semana que vem temos mais um lançamento da Cotter. A confirmar ainda, provavelmente é o Luca Barba Bianca, o poeta de Bertioga, de São Paulo. Mas valeu, valeu. Foi um ótimo papo com o Alex Sonic, jornalista aí, super ativo ainda na cena, né? É isso aí. Muito obrigado e até breve.